Olá, eu me chamo Paulo Ricardo Aile Elias Queiroz dos Santos e eu vou apresentar hoje meu PIBIC Adaptação Cinematográfica de Steven Zaillian. O Steven Zaillian é um roteirista situado nos Estados Unidos, bastante celebrado. Ele fez diversos filmes como O Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Lista de Schindler e O Irlandês. O artigo ele analisa os roteiros adaptados em conjuntos com material base para buscar técnicas narrativas e métodos de escrita que podem agregar conhecimento para o estudo de roteiros adaptados hollywoodianos contemporâneos. Então, o artigo ele observa também as características de cada um desses roteiros, que é ficção e não ficção, e apresenta similaridades e diferenças entre eles dentro do próprio trabalho do Zaillian. Para a metodologia, primeiro eu tomei como referência A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, e o Analyze the Screenplay, da Jill Nimes, para poder ter realmente essa base e poder entrar nos estudos de roteiro, propriamente ditos. Por meio do estudo comparativo, foram escolhidos 2 filmes para juntar com 2 livros e ter essa análise da adaptação. Os filmes e livros escolhidos foram A Arca de Schindler, do Thomas Keneally, e A Lista de Schindler, um filme do Steven Spielberg, que o Zaillian roteirizou, em conjunto com O Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é um livro do Stieg Larsson, e o filme do David Fincher, que o Zaillian também fez o roteiro. Ao rever esse material base e também analisar cada cena, se encontrou também um campo de estudo que é o campo do não roteiro adaptado, que é analisar tudo que foi deixado de fora, os porquês do que isso aconteceu e o porquê que uma cena foi deixada e outra não dentro da narrativa cinematográfica roteirística. Já o resultado, realmente foram algumas técnicas narrativas que são até mesmo muito simples, mas ao delimitar elas ajuda a aplicar conhecimento e realmente uma análise mais minuciosa. São o recorte, a sintetização, a criação, a movimentação de cenas e a descrição de personagens. Na não ficção, o Zaillian já tinha um começo e fim muito bem definidos, logo no primeiro tratamento que ele entregou. E mais pra frente ele foi botando realmente os obstáculos. Para isso, ele fez um corte temporal na compra da fábrica até a fábrica fechar, né, no final da Segunda Guerra Mundial, e com isso condensar esse roteiro para ser possível ser filmado como um filme. As figuras históricas elas foram mantidas, mas houve também um afunilamento narrativo para um personagem, que é para poder reduzir o número de personagens em tela. No final é criada uma cena clímax completamente nova, com o objetivo realmente de ser um ápice cinematográfico e fechar o arco de redenção do Schindler. Então a sintetização foi a principal técnica usada na não ficção. Já na ficção, o Zaillian faz muitos cortes e usa da criatividade quando tiver que usar a sintetização. Plots inteiros são retirados e as cenas são às vezes movimentadas para condizer com os cortes que já fez previamente. E o final foi totalmente modificado, como eu vou mostrar agora. Aqui no lado, começando, a gente tem um círculo azul, que é tudo que foi colocado dentro do filme A Lista de Schindler. Então a gente tem uma uniformidade dentro desse corte temporal do que é narrado. E um final pequenininho sobre a vida pós-fábrica dele. A vida jovem de Schindler é cortada. Já no Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, a gente tem vários picotes e cortes de cena e de plots, desde entrevistas que foram sintetizadas, até um personagem que foi retirado, como a mãe de Lisbeth, e um plot inteiro de de dezenas de páginas, que foi a conversa, as conversas com um outro personagem, e a prisão do protagonista, que seria uma grande quebra narrativa. Então ele mostrou que o roteiro ele se beneficia de um corte, seja temporal ou narrativo, para poder conseguir chegar no número de páginas desejado. E ainda assim mantendo as sensações e as emoções que o livro queria. Na não ficção, ele tenta evitar esses recortes, essa questão cinematográfica, tomando cuidado com a narrativa hollywoodiana, né? E essa escolha de onde aplicar as ferramentas é ainda mais difícil, porque ele precisa ser visto como uma representação do material literário. Já na adaptação de ficção, ele é muito mais livre para criar e recortar. Então ele vai picotando mesmo, e em ambas as adaptações ele ainda assim consegue manter o foco nessas sensações e emoções que o livro queria. Seja no arco de vida de Schindler, seja no arco de investigação do Mikhail Blomkvist e da Lisbeth Salander. Sem perder então a identidade. Muito obrigado. Acho que foi isso.